Então vamos lá, Efésios 6. O tema do que eu vou tratar acerca de Efésios 6 é preparando-se para a guerra. Amém? Preparando-se para a guerra. Amém? Mesmo que você não queira, você está numa guerra. Nesse mundo não existe meio termo. Ninguém está em cima do muro. Muita gente fala, cara, o cara está em cima do muro. Não está em cima do muro. No mundo espiritual, na existência, ou eu estou com Deus, ou estou com Satanás. Ou eu estou do lado dele nessa guerra, ou estou contrário a ele nessa guerra. Amém? Então, quem está com ele, levanta o sovaco assim. Desculpa, com Deus. Com Deus. Aê, amém. Certo? Quem não está, não quer nem saber. Ok? Então não tem como ficar em cima do muro. Ou a gente está do lado dele, ou a gente não está. Ou nós estamos inseridos no exército de Deus, ou não estamos. Amém? Antes de tratar especificamente acerca dessa questão, eu quero falar algumas coisas, começando ali pelo versículo 1, que é o mandamento aos filhos para com seus pais. Como que um filho tem que se relacionar com seus pais. Amém? Vamos lá. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Vamos orar. Feche seus olhinhos. Abre a boquinha para orar. Feche os olhinhos. Vamos orar. Paizinho, eu quero te louvar por essa noite. Te louvar pelas coisas que nós vamos tratar nessa noite, Senhor. Obrigado desde já por esse louvor abençoado, Senhor. Por tocar em nossos corações, preparar nossos corações para esse momento, Senhor. Que a Tua palavra encontre mesmo o nosso coração como aquela terra boa, que quando a semente é plantada, ela gera frutos, ela gera vida, ela gera mudança em nós, em cada um de nós, Senhor. Nós clamamos pela Tua graça, pela Tua iluminação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a primeira questão é que filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Mais uma vez, Paulo tratando que toda a questão da vida cristã, Jesus é a referência. Amém? Então, Jesus obedecia ao Pai em tudo, e a mesma exigência que estava sobre Jesus, como obediência total e absoluta ao Pai, é trazida sobre mim e sobre você para com relação aos nossos pais. Nós temos que obedecer nossos pais, e tem uma questão trazida a isso aqui que é muito interessante, que é a questão da promessa ligada a isso, que Paulo está falando aqui. Desculpa, Paulo mesmo, estou viajando aqui. Paulo está falando que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa que está inserida quando eu e você obedecemos pai e mãe como ao Senhor? Duas coisas. Para que tudo te corra bem, ou seja, quando você é desobediente a pai e mãe, é teimoso, não aceita ouvir pai e mãe, acha que sabe mais do que eles acerca da vida, as coisas podem não ir muito bem na sua vida quando eu e você não obedecemos aquilo que pai e mãe falam. Minha mãe, ela tinha uma boca abençoada. Às vezes eu queria ir para um rio, alguma coisa, tomar banho, sei lá. Moleque vivia no meio dos matos, no meio dos rios, lá em Foz do Iguaçu. Aí era muito quente, né? E a gente, de tarde, gostava de ir para o meio do mato. Ela sempre falava assim, não vai, fica em casa hoje. E eu vou. Quem manda em mim sou eu. E pulava o muro e ia para os amigos. Sempre naquele dia eu ia tacar o pé num caco de vidro, ia pisar num prego, ia levar uma picada de marimbondo, né? Às vezes ia roubar goiaba na casa dos vizinhos, assim, tinha um cacho de marimbondo, assim, bem atrás da goiaba, assim, pegava assim, chegava em casa cheio de chifre de marimbondo nas testas, e ela falava assim, com toda a sabedoria dela, assim, eu não te disse. Te falei, né? Então era sempre assim. E todas as vezes que eu ouvia ela falava assim, ela falava, não vai. E eu, depois de muita cabeçada, aprendi e falei, não vou, não ia. Sempre meus amigos se lascavam e eu não me lascava porque eu a ouvia. E a outra coisa que está ligada a isso daqui
é que Paulo está dizendo assim, ó, para que você tenha uma longa vida sobre a terra. Para que você viva muito tempo sobre a terra, também é necessário que eu e você tenhamos respeito e honremos nosso pai, nossa mãe. Amém? Então, esse negócio de você ser esse boca suja, sabe? Esse rebelde, esse cara que está sempre confrontando pai e mãe, sempre enfrentando a autoridade do pai e da mãe, não é aconselhável na visão de Paulo. Porque respeitar pai e mãe diz respeito a respeitar o Senhor. Porque é no Senhor que nós o respeitamos. Amém? Porém, não para aí. Paulo daí também olha para um outro lado, para a família cristã, e ele dá uma palavra com relação aos pais para com seus filhos. Então, primeiro ele fala filhos para com os pais, daí depois ele fala dos pais para com os filhos. Eles falam assim, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Certo? Então, pais, você que é pai, não fique irritando teu filho. Amém? Não fique irritando ele. A outra coisa é para que eu e você os instruemos, para que a gente o instrueça. Amém? Então, vamos instruir nossos filhos. E a outra coisa que Paulo está falando aqui é no conselho do Senhor. Amém? Então é interessante, porque tem um limite também para essas questões com relação a pai e mãe. Porque a instrução, ela deve ser um conselho segundo o Senhor. Então tem pai e mãe que odeia Deus, odeia a minha fé, odeia a tua fé. Não quer ver você servir o reino, de maneira alguma. Daí, entre obedecer pai e mãe e obedecer a Deus, obedeça a Deus. Mas é a única exceção na minha e na tua vida em que se é permitido isso. É quando um pai e a mãe te colocar entre Deus e a opinião dele, aí você tem que ir pela opinião de Deus, pelo aquilo que Deus chamou para a mim e a você para fazer. Amém? Certo? Hoje eu não seria pastor se eu tivesse ido segundo os conselhos que meu pai e minha mãe tinham para a minha vida. Eu não estaria aqui hoje. Hoje estaria aí no meio do mato sendo biólogo, cuidando de bicho, alguma coisa. Mas não estaria cuidando de outros tipos de animais, como hoje estamos aí, vivenciando. Amém? Paulo continua falando a respeito dos escravos com os seus senhores. Ele fala assim, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor... O Pentecostes vem. O Espírito Santo vem, os reveste de poder e de autoridade, e aí sim, aqueles homens estão prontos para ganhar o mundo para Cristo. Amém? A exigência de Deus para comigo e para com você, com relação a esta guerra, nunca é uma exigência da minha e da tua força. Deus nunca olha para mim e para você e diz, eu vou usar esse cara porque esse cara é forte, porque esse cara é corajoso, porque esse cara assim é homem de verdade. Não, ele olha para mim e para você e fala assim, esse cara é o cara exato para eu encher do meu poder e para usá-lo por meio do meu poder. Então ele vem, esvazia você e aí enche você com o poder dele e aí então você está apto para ir e cumprir o chamado. Amém? Amém? Então, começando, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Começa por aí. Primeira coisa, nós temos que ter força no Senhor e no poder dele. Amém? Primeiramente, antes de qualquer vestimenta, o soldado de Cristo deve estar fortalecido na sua relação com o seu Senhor, conhecendo suas estratégias, seu alvo e seu inimigo. Amém? Antes de começar qualquer coisa, eu e você precisamos conhecer aquele a quem nós vamos sair a anunciar o Evangelho. Amém? Primeiro eu conheço. A partir do momento que eu conheço, então eu começo o meu ministério. Mas antes de conhecê-lo, eu vou fazer o quê na rua? Então, às vezes, a gente chega lá, a gente começa a falar do amor de Deus, mas a gente mesmo não provou o amor de Deus.
Eu começo a falar que Deus tem o poder para perdoar pecados, mas eu mesmo sou uma pessoa que não aceitei o perdão de Deus para a minha vida. Eu ainda sou aquela pessoa que vive carregando culpas na minha vida. Não é verdade? A gente fala de um evangelho transformador, mas esse evangelho não transformou nem a minha vida. E aí, Paulo fala, olha galera, vocês precisam se revestir do Senhor e do seu poder. Mas primeiro começa nele. Tudo é dele. Em segundo lugar, ele precisa ter a força que vem de seu Senhor para enfrentar seu inimigo. Por isso Paulo fala também lá em 2 Coríntios 10:4. Paulo ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Repita comigo esse versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Aí sim, está lá o cristão indo, e ele sabe que as armas dele não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza. Toda a fortaleza. Que tipo de poder Paulo está falando? Paulo aponta este poder em Efésios 1, lá no versículo 19 e 21, Paulo ele fala assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Eu gosto disso em Paulo. Paulo fala assim, olha, esse poder é o poder que efetua em vocês, que trabalha em vocês. Que poder que Paulo está falando? O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo e o colocou acima de todo nome. Amém? Então quando você sai para a rua, quando você vive a tua vida cristã, na tua casa, no teu trabalho, nas ruas, nos ônibus, nas praças, nas escolas, nas faculdades, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus está sobre mim e sobre você. Amém? É desse poder que nós precisamos ser revestidos, meus irmãos. Porque é esse poder que faz toda a diferença no meu e no teu ministério. Na minha e na tua vida, dia a dia. É esse poder que faz toda a diferenciação. Sem esse poder, nós não somos nada, não temos nada para oferecer. Ainda lá em Efésios 3, 16 e 17, Paulo ele fala assim, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. E por meio de quem que vem esse poder? Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Amém? Então começa onde? É o poder que vem por meio do Espírito. Vamos para a guerra? Vamos. Todos somos soldados, somos, mas precisamos estar revestidos pelo poder, e esse mesmo poder que vem da parte de Deus. Aí Paulo continua. Em terceiro plano, ele então deve se revestir dessa armadura para a guerra. Aí Paulo vai falar do que nós estamos falando então. Você tem o poder de Deus sobre você, mas tem algo mais ainda. Primeiro Deus revestiu a mim e você de poder, e agora Ele dá para mim e para você uma armadura. Um revestimento. Algo que está sobre mim e você, que nós vamos usar para essa guerra, que vai nos ajudar nessa guerra. Quando o inimigo nos atacar, nós vamos estar revestidos. E ele vai falar sobre algumas coisas. Ele começa dizendo assim no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo lhe aponta o inimigo não é o ser humano, o inimigo não é a tua esposa, o inimigo não é o teu marido, o inimigo não é a tua mãe, o inimigo não é teu pai, não é tua sogra, não é teu sogro, não é teu patrão, não é tua patroa, não é teu pastor, não é teu discipulador, não é teu discípulo, não é teu líder, não é teu amigo, não são os black metals aqui em Curitiba, não são os pagodeiros, não são os sertanejos universitários,
não é a Dilma. Tudo bem que ela ajuda de vez em quando, mas não é. Não é os funkeiros. Nossos inimigos não são essas pessoas. Não são pessoas. Paulo ele aponta, ele diz assim que o inimigo é o diabo. A palavra diabo, no grego, significa acusador. Aquele que aponta o erro. Esse é o nosso inimigo. É alguém que só está interessado no erro do outro. Você percebeu como a gente, às vezes, faz esse papel melhor do que o diabo? Como a gente gosta de apontar os erros dos outros, né? Tem gente que tem a unção do Satanás. Sério. O ministério do cara é ministério Exu Satanás. A vida do cara é apontar o erro alheio, o erro das pessoas. Ele não faz nada na vida, a não ser ficar procurando o erro do outro para apontar. Você errou isso, né? Nunca vê nada de bom, não existe nada de bom nas pessoas. A vida da pessoa está centrada no erro. Eu fico imaginando o inferno que deve ser a vida dela, porque a vida dessa pessoa, ela, com certeza, espero que também, que isso não se estenda somente aos outros, mas que ela olhe para si mesma, né? Porque deve ser uma desgraça você olhar que todo mundo está errado e você não está. Eu acho que a maior graça que nós temos em Cristo Jesus é a consciência de que nós também erramos, de que nós somos falhos. Isso é libertador. É libertador na vida de um cristão quando ele descobre que ele erra, que ele falha. Amém? Que ele é pecador, que ele é um infeliz mesmo, que está acometido de todo momento cometer falhas. Deve ser uma desgraça o cara achar que não erra, que ele é perfeito. Uma vez no aconselhamento, eu acho que já falei, mas vou falar de novo. Aconselhando um casal, ele falou assim para mim assim, Pipe, ela nunca me pede perdão. Eu olhei para ela assim, por que você nunca pede perdão? Ela falou assim, porque eu nunca estou errada. Nunca estou errada. E tem muita gente assim. Nunca pede perdão, porque nunca está errado. Pensa que nunca está errado. Se todas as vezes que eu pensasse que eu estou certo, e eu não pedisse perdão para minha esposa, eu nunca pediria perdão para ela, porque eu também sou um desses caras que sempre acho que estou certo. Quantas vezes nas minhas discussões, eu ia ali pedir perdão aqui dentro, Deus, por que eu tenho que pedir perdão se eu estou certo? Por quê? Por quê? Ia lá e falava, meu amor, me perdoe porque eu errei. E aqui dentro, não errei. Me perdoe porque eu falei com você. Aqui dentro, falei coisíssima nenhuma. Aí você vai, a Bíblia fala isso, você reduz o seu corpo à servidão. Você pega e crucifica a sua carne em Cristo Jesus. A Kátia sempre falava isso em Renovo, ela fala assim para as mulheres, você tem uma escolha na vida, e em se tratando de casamento principalmente, você tem uma escolha na vida. Ou você escolhe estar certo, ou você escolhe ser feliz. As duas coisas não convivem. Estar sempre certo e ser feliz não caminham juntos. É impossível você estar sempre certo e ser feliz. Ou você vai estar sempre certo e vai ser um infeliz dos infernos, ou você vai ser feliz e nem sempre vai estar certo. Ouçam, porque isso é uma verdade. Essa fez toda a diferença no meu casamento. E nos ajudou a estar juntos durante 16 anos, até agora. Entendermos de que ser feliz é muito mais importante do que estar certo. O que adianta estar certo? E ela dormir virada para lá e eu virado para cá, de não se falar, ficar um mês sem se falar. Então o inimigo, ele é o diabo, é o acusador, aquele que está como o leão ao nosso derredor, pronto a nos devorar, é aquele que veio para matar, para roubar e destruir. Esse é o nosso inimigo, e somente ele temos como nosso inimigo. Como irmãos em Cristo, nós temos que apenas procurar nos alegrar como família, cuidar um do outro.
Eu sei que a gente erra, e a melhor coisa quando a gente erra é você ter essa liberdade em Cristo de chegar e falar para o irmão, poxa, você podia mudar isso na sua vida, né? Ó, cuidado com essa atitude tua, né? Eu acho que a gente poderia evitar tanta fofoca dentro da igreja se as coisas não chegassem a mim. Que antes de chegar a mim as coisas, o irmão que viu aquilo chegasse para o próprio irmão, porque foi ele que viu aquilo, e falasse com o irmão: olha, irmão, eu vi você fazendo isso, puxa vida, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Está querendo conversar com alguém? Não, geralmente é assim, as coisas chegam para mim assim e falam assim: Pipe, eu vi uma pessoa fazendo um negócio tal, tal, tal. Mas não fala que fui eu. Ah, tá. Daí eu vou ter que chegar para o irmão, é o seguinte, um passarinho verde, um anjo do Senhor apareceu comigo com uma língua desse tamanho, entendeu? E viu você e, né? E a pessoa fala: não, não é verdade, não estava fazendo isso. Daí como é que fica? E aí o pastor tem que ser esse cara, né? Esse agente que conhece todas as coisas, está em todos os lugares, onipotente, onisciente. Estou quase lá, gente, estou quase lá. É onisciente, é onipresente, está em todos os lugares, vendo todas as coisas. Às vezes as pessoas chegam chateadas comigo assim: como pode, Pipe, você deixar aquela pessoa estar ali ministrando? E eu nem estou sabendo de nada. Como é que você sabe disso? Como é que você não sabe? Eu falei: eu não sei. Mas eu sei. Falei: por que você não sentou com a pessoa e não conversou? Ah, porque eu não posso. Então, se você que sabe não pode, como é que eu que não sei posso? É uma exigência do pastor assim, meio sobre-humano. O pastor, ele tem que ser um cara divino, literalmente. Estou quase lá, mas ainda não. Quando a gente brinca que eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu acho que as pessoas estão acreditando nisso. Sério, eu vou começar a parar de brincar com essas coisas, porque eu acho que as pessoas estão levando a sério isso. Então não é assim que a coisa funciona. Resolvam no amor em Cristo Jesus. O acusador é o diabo. Nós não somos chamados para isso. Somos chamados para amar, para exortar, para trazer perto, para simplesmente caminhar nesses 3 níveis de discipulado, de disciplina. Você vê outro irmão pecar, vai lá, você, chama ele: irmão, eu vi você fazendo isso, vi você ouvindo sertanejo universitário no teu carro, que absurdo. Você chama o cara, conversa com o cara. Se ele não quiser te ouvir, você chama mais 2 ou 3 testemunhas, vai lá junto com ele: seu irmão, estamos sabendo que você está aí na UDS, né? Que negócio é esse? Na rodeio, que negócio é esse e tal? Você vai lá e fala com o cara não quiser te ouvir, quiser continuar indo na rodeio, aí você chama ele aqui para a igreja inteira, e se para a igreja inteira ele não quiser abandonar o sertanejo universitário, aí a gente exclui ele. A gente fala assim: não, no nosso meio jamais. Amém? Continuando, no versículo 13: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo aponta também que a armadura te ajudará a resistir ao dia mau. Então a gente precisa resistir ao dia mau. E o dia mau está aí, todo dia. Jesus, ele fala assim: basta o dia seu próprio mal. Amém? Então é complicado mesmo o negócio. Quem dera a gente sempre ter um dia legal, um dia bom, sem lutas, sem dificuldades, sem pecados que passam pelo nosso caminho, pela nossa mente, pela nossa conduta, que sai de dentro da gente mesmo. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Paulo fala assim: olha, vocês precisam estar revestidos todos os dias para enfrentar o dia mau. E você precisa estar revestido, eu e você, dessa armadura que Deus nos deu. Lá no versículo... desculpa, estava viajando aqui. Então a primeira coisa que ele fala assim, é resistir ao dia mau. E a outra coisa que ele fala também é permanecer inabalável. Porque o que acontece? A gente não ora, a gente acorda de manhã, a gente já sai correndo, mal escova os dentes. Que eu percebo alguns aqui que, misericórdia. A gente mal faz o higiene, sai correndo, não ora em momento nenhum, não ora no ônibus, não ora no carro, não ora no trabalho, não ora no meio-dia, não ora de tarde, e a gente está lá, e a gente quer permanecer inabalável. A gente quer enfrentar a vida de modo inabalável. E aí, a gente esqueceu a armadura em casa. Esquecer a armadura em casa é quase como sair pelado.
Que visãozinha do inferno. Sair de casa não revestido, é isso. Gente, em nome de Jesus, se você acordar 7 horas da manhã, não dá tempo de orar, acorda às 6 horas. 6 horas não dá tempo, Pipe, acorda às 5. 5 horas não dá tempo, Pipe, acorda às 4. 4 horas não dá tempo, não dorme infeliz. Mas você não pode sair de casa sem estar revestido. Não pode, a gente não pode enfrentar a vida sem estar revestido pelo poder de Deus. Sem estar revestido dessa armadura espiritual. Nos versículos 14 em diante, Paulo ele fala assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos, por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. Então, Paulo ele traz assim algumas características do que é estar revestido dessa armadura. Primeira coisa, cinto da verdade. O cinto é onde o cara prendia a espada, segurava a couraça, estava lá. Verdade, já falei e volto a falar. O que você tem de mais importante na minha e na sua vida é a sua palavra. Estava no Renovo de Homens ontem falando sobre hombridade. Hombridade é uma palavra que está em extinção nos tempos de hoje. Homem que tem o termo, que entende o termo hombridade, é caráter, é postura, é homem que tem palavra, que quando fala, a palavra dele é verdadeira, não é nunca colocada em xeque, não se tem dúvidas da sua palavra. Ele diz, eu vou estar lá às 6 horas da tarde, eu estou lá às 6 horas da tarde. Tinha um abençoado no Ministério do Louvor, que a gente marcava ensaio para 4 horas da tarde, ele chegava a todos os ensaios 7 horas da noite. E a gente conversava com ele toda vez. Esse é um homem que não tem hombridade. Se você é uma pessoa que vive atrasada na vida, pelas coisas, você não tem hombridade. Hombridade é caráter. Hombridade é não deixar os outros esperando. Amém? Quem que gosta de ficar esperando os outros, levanta a mão. Mas nem o diabo gosta. Com certeza o diabo está vivendo dando cascudo em demônio que chega atrasado. Exu Caveira, isso é hora, vagabundo. Pomba gira. Né? Deve dar bicuda em tudo que é demônio todo dia, porque ninguém gosta de esperar os outros. Eu odeio deixar os outros me esperando. O pinguim que gosta, né, pinguim? Adora que os outros deixem ele esperando. A outra coisa que ele fala aqui é sobre a couraça da justiça. Você está revestido, você é uma pessoa justa, que também tem a ver com hombridade. O termo hombridade, por mais que esteja ligado à palavra homem aí, diz respeito a mulheres também. Amém? Vocês também, ó. O sovaco cabeludo, hein, mulherada, ó. Tem a ver com justiça. Você é uma pessoa justa. A outra coisa que Paulo fala aqui, você tem que estar calçado com o evangelho da paz. A vida de um cristão é esse evangelho que propaga a paz. Amém? Propaga a paz. A gente não está em guerra. Paulo já fala, gente, a nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é contra o diabo, é o Satanás. Ele é o nosso inimigo, é contra ele. Por isso que os meus pés têm que estar calçados no evangelho da paz. A proclamação desse evangelho que proclama a paz aonde ele está. No meu trabalho, eu sou um cristão e no meu trabalho eu tenho paz. Eu vivo em paz. Porque tem crente que é o diabo, gente, no trabalho dele. Não é? A Aninha, coitada, trabalha num emprego lá que volta e meia eu recebo uns e-mails dela lá
meu Deus, só tem crente no trabalho dela. Que inferno que é trabalhar só com crente. Eu dei aula numa escola evangélica, que depois um casal católico comprou essa escola, e eu tive que dar aula, e continuei dando aula nessa escola. Gente, os maiores caloteiros da escola, de pais, eram evangélicos. E os professores mais jaguaras da escola, que roubavam alunos da escola, eram os professores evangélicos. É impressionante como o crente é uma bênção. Bênção. Outra coisa que ele fala aqui, ele fala sobre o escudo da fé. Esse escudo romano, eu estava lendo algumas descrições dele. Esse escudo romano, ele protegia desde a orelha até o pé. Era um baita de um escudo mesmo, né? Vocês podem ver naquele filme Gladiador, quando o Império, bem no começo ali, os romanos estão enfrentando alguns bárbaros ali, você vê os escudos dos romanos lá, né? Quando quem já assistiu aquele Asterix e Obelix, né? Que eles fazem lá o quadradinho e vão andando assim, né? Os romanos lá, o Asterix e Obelix, tomam lá o remédio da força lá, vai lá e dá porrada em todo mundo, né? Mas é aquilo ali mesmo, eles conseguiam fechar, era impenetrável o batalhão, por causa disso, por causa desse escudo. Então a fé é o que nos sustenta, é a fé que nos ajuda a sustentar, a segurar toda essa carga, essa seta do inimigo contra mim e contra você que a gente recebe diariamente. É por meio da fé. Porque se eu e você não cremos, não temos fé, aí é difícil. Não tem como ir. Lá no Renovo, ontem, a gente teve um momento de testemunhos, assim, acerca de milagres, de livramento de morte mesmo. Nossa, foi uma benção, assim, os homens falando, assim, de livramentos, né? Para você ter uma ideia, cadê o Veríssimo? O Veríssimo está aí? O Veríssimo está ali, ó. O Veríssimo falou que quando ele tinha 6 anos, nossa, 1 ano e 10 meses, uma Kombi cheia de café passou por cima dele. Tem um raiva de Kombi, né? Uma Kombi carregada passou por cima dele e estourou baço, estourou fígado, estourou tudo. Arrebentou com tudo. Ele tinha 1 ano e 6 meses, né? E foi para o médico lá, o médico, ele tinha para fazer a cirurgia, tinha que ter 6, eu acho, não sei o que lá, de pressão, tinha 4 de pressão e estava indo para o beleléu mesmo. E o médico falou assim, olha, não tem como operar. E a mãe dele falou assim, tem, porque o Deus que eu creio pode todas as coisas, e vai lá e pode fazer. E fizeram, e hoje está lá, ó. Índio velho. Fica em pé aí, milagre. E, olha, vamos aplaudir o Senhor, porque está ali, ó. Amém? Mas para aí que não acabou o milagre. Daí depois disso ele foi para casa, ficou todo engessado, né? Só tinha 2 buraquinhos no gesso. Será que vocês me entendem? Só tinha 2 buraquinhos no gesso. Bom, sem detalhes, voltando. Aí o que acontece? É diagnosticado com uma meningite bacteriana, que já tinha alcançado aqui a nuca, aqui a parte de trás do cérebro, aqui. Volta para o hospital. O médico, olha, não dá. Já era. Não tem jeito. Aí a mãe, com o escudo da fé, o dardo inflamado do diabo lá, não dá. E a fé, dá. Não dá, dá sim. Dá sim. Porque o Deus que eu creio pode. Orou, está lá. Não ia estar com meningite até hoje, né, gente? Está lá. Casado, com 2 filhos, porque a fé é esse poder. Nem sempre as coisas acontecem conforme a gente gostaria que acontecesse. Mas a fé é esse escudo. A fé é esse escudo. A fé é esse escudo que resiste quando o inimigo quer separar você da sua esposa. Quando o inimigo quer separar você do seu marido. A fé é esse escudo que te ajuda a resistir e falar, não, eu tenho um propósito na minha vida, eu existo para o meu Deus e a minha fé crê que me levará até o fim nesse propósito. Amém? A fé
te faz resistir quando o inimigo tenta roubar o teu ministério, fazer você desistir de todas as coisas? A fé está ali. Quando eu quero desistir da minha paternidade, quando eu quero desistir da minha filiação, quando eu quero desistir de Deus, quando eu quero desistir de todos, quando eu quero desistir de igreja, a fé mantém, em nome de Jesus. Amém? Paulo também está falando sobre o capacete da salvação. Salvação, eu sou salvo, e porque sou salvo, então eu posso ir para a guerra, porque eu sei que qualquer mal que me aconteça, a minha salvação está garantida em Cristo Jesus. Amém? Está garantida em Cristo Jesus. Eu vou para a guerra, salvo. Protege aqui, ó, a mente. É o capacete da salvação. Estou salvo em Cristo Jesus. Nada pode me roubar dessa certeza. Paulo ele fala também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós sabemos dominar a palavra de Deus, temos o controle sobre ela, no sentido de conhecimento, de conhecê-la plenamente. Não sermos pegos sem ter respostas, a não ser a palavra de Deus. Amém? Eu estava falando para o Renovo também, de homens ontem, sobre essa questão das autoridades que hoje... O que é autoridade de ética e moral para mim e para a tua vida hoje? A igreja tem a Bíblia. Fora da igreja, tem o quê? A novela. Tem o YouTube. Tem o Facebook. Tem o que os professores na faculdade ensinam. Tem o que os amigos ensinam. Tem o que o mundo lá fora ensina. Aquela lá é a autoridade. Para nós, não. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter essa espada que vai atacar. Quando o inimigo falar para você assim, você não tem perdão, você fala assim, não. Você usa a palavra e diz, não. Ele morreu por todos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Você tem conhecimento da palavra. O inimigo quer te acusar, você usa a palavra e fala assim, não. Você é um derrotado. Quantas vezes eu usei a palavra em guerras espirituais? O diabo quer vir, você vai lá e usa a palavra. E ele volta. Quando você vê a tentação de Jesus lá no deserto, todos os dardos inflamados do inimigo que o diabo usou contra a vida de Jesus, ele respondeu com a palavra. Ele pegou o escudo, pegou a espada e respondeu Satanás com a palavra. Cada argumento do inimigo foi usado com a palavra. Agora, o mais poderoso em tudo isso, que eu acho que muita gente, quando a gente está falando de armadura, eu sempre vejo as pessoas passando por cima de tudo isso e não considerando como armadura, que Paulo, no mesmo contexto, no mesmo parágrafo, ele continua dizendo assim, ó, orem no Espírito em todas as ocasiões. Ou seja, orar o tempo todo com perseverança com todos os santos, por todos os santos. Amém? Não adianta nada eu ter toda essa questão aqui de ser uma pessoa justa, verdadeira, calçada, uma pessoa que vive em paz, que tem fé, que crê que é salvo, tudo isso, que crê na palavra de Deus, mas se não a pessoa que ora, nada disso aqui vale para nada. Oração é a chave que move toda essa armadura aqui. Sem ela a gente enferruja, sem ela nós não temos movimentação. Oração é o poder de Deus que move isso daqui. Porque eu oro, a palavra tem poder. Porque tem muita gente que às vezes vai expulsar demônios, vai querer tentar expulsar demônio em nome de Jesus, leva um cacete dos demônios. Como foi lá, quando você lê lá em Atos, os caras saíram e foram querer expulsar e falaram assim, olha, eu os expulso em nome de Jesus a quem Paulo conhece. O que acontece? Os demônios se voltam para eles, rasgam todas as roupas deles e dizem para eles assim, olha, nós conhecemos Paulo e conhecemos o Jesus a quem Paulo prega, mas vocês eu não conheço. A diferença está nisso. Satanás sabe quem é o homem que conhece de fato a Deus. Amém? Repita comigo isso. Satanás sabe quem é o homem e quem é a mulher que conhece Deus de verdade. E como é que eu e você conhecemos a Deus? Por meio da oração. Porque senão é tudo teoria. Agora, por meio da oração, nós conhecemos a Deus. E, portanto, estamos revestidos de todo esse poder aqui que nos foi dado. Amém? Para encerrar, Tíquico
o irmão amado e fiel servo do Senhor lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles os encorajem. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Repita comigo: amor incorruptível. Amém? É um amor que não se corrompe. Nós fomos chamados para amar a Deus com este amor incorruptível. Amém?